Nós vamos agora apresentar para você a nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje é a Conceição Aquino. Ela é médica coloproctologista e também cirurgiã geral. E se encontra aqui no nosso estúdio hoje para bater um papo com a gente, conversar com a gente sobre colostomia. Definitiva ou não? Isso é que nós vamos saber. Se isso acontece, se você vai usar uma colostomia definitiva ou não. E também entender um pouco mais sobre esse assunto. Quem usa, por qual motivo usar, e a gente vai poder passar todas essas informações especialmente para vocês entender melhor esse procedimento, né? E poder ajudar também as pessoas que estão assistindo o nosso programa agora. E ela já se encontra aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Prazer estar recebendo você mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com a Conceição Aquino para ela tirar a dúvida a respeito da colostomia, para a gente entender melhor, né, que procedimento é esse e por que a pessoa é obrigada a utilizá-lo e se ele é definitivo. Bom, muitas questões, muitas né? informações, né, doutora? Antes de mais nada, só explicar para as pessoas o que é a colostomia, Isso. né? Ostoma vem da palavra boca, é uma boca, que a gente pode usar tanto para alimentar o paciente como para liberar as excreções. Então, por exemplo, pacientes que por algum motivo não podem comer, eles têm uma gastrostomia, que é um furinho no estômago, então a gente coloca a comida direto no estômago, por exemplo. Pronto. Então, essa seria um ostoma para alimentar. Tem Certo. também os ostomas para liberar as excreções, que aí é a mais conhecida, a bolsinha, a colostomia, certo? Eu acho que a maior dúvida, o maior anseio do paciente que vai passar por uma cirurgia de intestino é o medo de ter que ficar com uma colostomia. Mas essa colostomia, ela não vai estar presente em todas as cirurgias, nem de câncer do intestino. Depende muito das circunstâncias do paciente no momento da cirurgia e de onde está o tumor. Tem algumas regiões do intestino que elas são mais difíceis de cicatrizar quando a gente faz a emenda, boca com boca do intestino. Então, para diminuir o risco de complicações, a gente geralmente usa a colostomia. E aí, nesse caso, vai ser uma colostomia temporária, porque eu estarei usando aquela colostomia para tirar o meu paciente daquele momento mais crítico. Por exemplo, um paciente que foi operado de urgência, um paciente que não está bem, que está muito emagrecido, que perdeu muito sangue. Esses pacientes que não estão em boas condições de cicatrizar, que tem o risco daquela emenda lá do intestino não ficar boa, a gente vai usar uma colostomia temporária por um período curto de tempo. Depois, quando o paciente estiver bem, geralmente por volta de 3 meses depois da primeira cirurgia, né, a gente vai lá e reconstrói, junta de novo as bocas do intestino e o paciente vai voltar a evacuar normal. Porém, em alguns casos, não existe essa possibilidade de reconstruir o intestino de novo. E aí o paciente vai precisar ficar com uma colostomia definitiva para o resto da vida. Então, assim, a doutora deixou muito bem explicado que existe aquele ao qual você está recebendo alimentação e existe aquele que provavelmente você vai precisar utilizar justamente por um certo tempo para que você possa se recompor. Agora, doutora, relacionado a essa colostomia, como da cantora Preta Gil, porque nesse momento é o que mais se fala. Por exemplo, a gente tem aqui uma imagem que a gente pode mostrar para quem está em casa, a bolsa ali de colostomia. Essa bolsa, na verdade, é para evitar que essa pessoa vá para o banheiro ou ela pode, mesmo com a bolsa, ainda ir para o banheiro. Bom, existem, antes de mais nada, até para os pacientes não criarem ansiedade, porque quando se fala, a cantora Preta Gil vai ficar com ostoma pro resto da vida, será que eu também? Né? É a exceção, né? A grande maioria dos casos, o paciente tem a oportunidade de reconstruir depois. O tipo de cirurgia específico que ela fez, que não é o mais comum de todos, é que não permite essa possibilidade. Então, só para tranquilizar quem talvez vai passar por uma cirurgia de intestino. Segundo, depende muito do tipo. Tem vários tipos diferentes de ostoma, dependendo da parte do intestino na qual é feito. Porque a bolsinha, na verdade, é o que a gente usa para coletar as fezes. Por isso que a gente chama de bolsinha, né? Mas o ostoma é o furinho lá na parede da barriga, por onde vai estar ligado o intestino, certo? E existem sim alguns ostomas, a grande maioria, o paciente pode ainda ter vontade de ir ao banheiro.
ele muitas vezes não consegue sair fezes, Sim. mas podem ainda sair secreções, porque ainda tem intestino ali ligado ao ânus, aquele intestino continua produzindo muco, as secreções naturais, e o paciente pode ter vontade, mas não é comum. O comum realmente é que todas as fezes que o paciente produza saia para dentro daquela bolsinha. No caso, doutora, quando a pessoa usa essa bolsa, né, que tem que fazer esse furinho, são pessoas que passaram pelo câncer ou pessoas que, de uma certa forma, vão ter que mexer na parte grossa do intestino? Essa bolsinha, né, o ostoma, ele pode ser tanto no intestino fino, que é o intestino delgado, Sim. e aí a gente vai chamar de ileostomia, como também no intestino grosso, que é o que a gente chama de colostomia. Sim. Por isso que eu disse que vai depender de onde no intestino a gente faz a cirurgia, tá? Ela é mais comum em pacientes que passaram por cirurgias de câncer, mas também tem pacientes com doenças benignas, como por exemplo diverticulite, que podem precisar ficar com o ostoma, pacientes que passaram por acidentes, trauma, né, tiro, facada, alguma coisa que penetrou no intestino e que precisa ficar com o ostoma, como foi o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não é exclusivo de quem tem câncer, mas faz parte de pacientes que têm que mexer no intestino, precisar em algum momento de um ostoma. Doutora, e a alimentação e o próprio consumo de água muda? Quando a gente tem o ostoma do lado no intestino grosso, muda muito pouco. Por quê? As fezes do intestino grosso já são fezes formadas. Sim. Então, literalmente, a gente só está mudando por onde está saindo as fezes. Em vez de sair lá por baixo, vai sair por esse furinho na barriga um pouco antes do caminho, certo? Foi um atalho que foi feito. Quando esse ostoma ele é no intestino fino, que é a ileostomia, como é um lugar onde as fezes ainda não estão formadas, são fezes mais líquidas, aí intervém um pouquinho mais no estilo de vida do paciente. Então, alguns alimentos, ele pode ter aquela sensação, comeu, já está produzindo fezes, acelera um pouquinho o trato intestinal por conta do local onde é feito. Doutora, quais são os cuidados para quem fez, na verdade, que está com a colostomia, e se isso de uma certa forma interfere no dia a dia da pessoa, na questão dos próprios exercícios físicos, da qualidade de vida dela? Acredito que essa pessoa tem que ter um acompanhamento psicológico também, porque tudo muda, né, doutora? Sim, com certeza. Principalmente a questão do preconceito. Sim. As pessoas não sabem o que é e isso gera, a falta de informação gera preconceito, e eu acho que isso é o que traz mais dor para os pacientes ostomizados. Verdade. A gente tem sim psicólogos especializados no acompanhamento desses pacientes e principalmente grupos de apoio. Então, se você tem um ostoma, pesquisa na internet grupos de apoio a ostomizados, que eles se reúnem, se ajudam, trocam as suas dores, as suas dificuldades. Mas é importante lembrar que hoje, com todas as tecnologias que a gente tem, a vida do ostomizado, ela vai ser normal. Eu tenho, por exemplo, eu trabalhava com um colega no hospital, em outra cidade, que depois de 1 ano e meio convivendo com ele diariamente, por acaso eu tive que fazer a endoscopia dele e descobri que ele era ostomizado. Eu nem sabia. Então, hoje permite que a pessoa trabalhe, exerça suas funções, porque a gente já tem essas bolsinhas com tecnologia, com, por exemplo, carvão ativado para inibir odores. Sim. Né? Tem, por exemplo, tinha uma paciente que ela era professora de natação e ela tinha um petzinho, que é uma tecnologia que você tira a bolsinha, cobre ali, consegue fazer suas atividades normais. Então ela entrava na piscina, ela trabalhava e depois ela tirava aquele petzinho e colocava a bolsa tradicional. Então hoje a gente tem tecnologia para fazer com que a qualidade de vida desse paciente seja o mais normal possível. Quanto aos cuidados, aí cada tipo de ostoma vai exigir cuidados específicos. Sim. Nós temos enfermeiras, estomoterapeutas que são especializadas nos cuidados das ostomias. E aí ela vai observar se a pele ao redor do ostoma está bem cuidada, se a forma como o paciente está colocando a bolsinha no lugar está adequada. Tudo isso para permitir uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. No caso, doutora, os pacientes acabam de uma certa forma sabendo conviver e vão ter toda aquela parte de cuidados, além das enfermeiras, além das pessoas que estão ali, se caso ele não estiver totalmente debilitado? Olha, se o paciente estiver debilitado, né, acaba exigindo um cuidado maior. Mas geralmente aquele paciente que teve no ostoma, porque a gente tem que interpretar o ostoma
como um mecanismo, uma forma que eu tenho de dar saúde para o meu paciente. Sim. É a forma que eu tenho de tirar aquele paciente de um momento grave e trazê-lo de volta à vida com saúde, apesar do percalço que é ter esse ostoma no meio do caminho. Então, na verdade, por mais difícil que seja para os pacientes, eles têm que encarar esse ostoma como, olha, quem me ajudou a me salvar foi esse ostoma aqui. Então, aquele paciente que já está bem clinicamente, ele é completamente apto a trocar sozinho a sua bolsinha, a ter uma vida normal, a esvaziar. O paciente consegue esvaziar isso no banheiro, sem precisar estar toda hora trocando a bolsinha. Então, é plenamente adaptável para manter uma vida o mais normal possível. E lembrando que a grande maioria dos pacientes, em algum momento, estará apto a reconstruir o intestino e tirar essa bolsinha. A minoria dos pacientes é que vão acabar precisando ficar com esse ostoma pro resto da vida. Pois é, quando a doutora fala de uma minoria e de uma certa forma, a questão do tempo vai depender também de como está a saúde daquela pessoa e como ela está lidando com essa situação, como o organismo dela está se comportando, reagindo, né? Exatamente. Os pacientes que tiveram o ostoma por causas benignas, né? Sim. Um acidente, uma diverticulite, alguma coisa assim, geralmente no prazo de 3 meses já é possível fazer a reconstrução, sim, certo? Os pacientes que têm ostoma por câncer, aí o principal fator determinante do momento da reconstrução é como ele está clinicamente, se ele está precisando passar por quimioterapia, se tem alguma suspeita de recidiva daquele tumor. E aí com essas informações em mãos é que o médico dele vai escolher o melhor momento para reconstruir. Lembrando que esse paciente tem que estar bem clinicamente, porque o ostoma foi feito justamente para permitir com que ele se recuperasse. Então eu só consigo fazer essa reconstrução quando ele está plenamente recuperado. Muito bom. A doutora falou a respeito do preconceito. Eu acho que isso também, de uma certa forma, é chamar a atenção da sociedade, né? Para entender a situação do outro que incomoda ele e ele se sente incomodado principalmente por causa dos outros, né? Exatamente. O paciente, ele acha, por exemplo, eu tenho um paciente relatado, doutor, eu não vou na missa porque eu acho que quando eu sentar, alguém que vai estar do lado vai sentir o cheiro do ostoma. Né? Ou as mulheres principalmente, não vou conseguir colocar uma roupa mais justa porque vai aparecer a bolsinha. Então assim, a gente precisa normalizar. Ninguém tem um ostoma porque quer. Sim. Tem porque é necessário. A gente tem aquela imagem para mim muito icônica do Zafir, do Luciano Zafir, sim, desfilando na passarela com o ostoma. A cantora Preta Gil mesmo tirou várias fotos de biquíni usando o ostoma. Então, essas pessoas com mais notoriedade na mídia, elas têm tido esse trabalho muito importante de naturalizar, de normalizar, porque é algo que vai salvar a sua vida. Então, abrace esse ostoma, né? E não deixe que a falta de informação de outras pessoas limite a sua vida. Você tem que estar feliz, você está vivo. Então, aproveite a vida e não deixe o seu estômago te atrapalhar. Muito bom, doutora. E como é feita a troca, por exemplo? É de quanto em quanto tempo? Da bolsinha? Ou ela fica de uma certa forma permanente? Existem vários tipos, né? Até existem bolsinhas que elas são descartáveis. Sim. Então, você usou, ela encheu, você vai arrancar, jogar fora e colar outra. E tem algumas bolsinhas que são 2 partes, você deixa uma base lá acoplada e vai trocando só essa partezinha maior que sai. E também tem algumas que o paciente pode só higienizar. Ele esvazia, você vê ali na imagem, sim, que tem um botãozinho embaixo, ele esvazia isso, higieniza, lava e coloca de volta. Então, na verdade, o paciente ele vai fazer como a gente faz a nossa higiene normal e ir ao banheiro. Você tem vontade de ir ao banheiro, você usa o banheiro e faz sua higiene. O paciente ele vai evacuar através do ostoma, encheu a bolsinha, ele vai ao banheiro, esvazia e higieniza aquela bolsinha. Até porque não é o tempo todo que a pessoa está querendo ir ao banheiro, funciona, né? Gente, exatamente como uma pessoa normal. Né? O paciente ele vai ao banheiro uma vez por dia, então não vai ficar todo o tempo enchendo a bolsinha, não vai ficar todo o tempo trabalhando. Às vezes o paciente acha que vai estar aqui a qualquer momento e vai estar evacuando ali através da bolsinha. E não é assim. Ali já são fezes formadas. No caso dessas bolsinhas, é de responsabilidade do próprio paciente? A compra ou elas são recebidas, a troca? O SUS fornece para os pacientes cadastrados, né? É necessário fazer um cadastro nas instituições que distribuem essas bolsinhas, mas elas são fornecidas tanto pelo SUS como pelos convênios para aqueles pacientes que têm convênio. Muito bom. Doutora, faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa ainda a respeito desse assunto? Acho que só explicar por que em alguns casos vai ser definitivo. Sim. Que é principalmente o caso da cantora Preta Gil. Como eu expliquei... No caso dela, ela já deixou claro que vai ser definitivo. Já deixou claro que é definitivo, por conta do tipo de cirurgia que ela fez. Doutora, no caso
essa cirurgia que ela fez, ela perdeu todo o intestino? Não, foi feita uma amputação abdômeno-perineal. O que é isso? Sim. O tumor dela, provavelmente, lógico, não tem acesso ao prontuário, Claro. né? Pelo que eu entendi do que ela expôs na mídia, quando a lesão, tumor de reto, ele está muito próximo do ânus. Quando a gente vai fazer a cirurgia para garantir que tudo foi retirado e que ela vai atingir a cura, a gente precisa fazer uma ressecção maior. E nisso as estruturas do ânus têm que sair junto. Logo, ela perdeu aquela musculatura que é o que dá a continência, que é o que faz a gente segurar o cocô e só ir ao banheiro quando quer. Então, como ela perdeu aquela musculatura, não tem mais como ela evacuar lá por baixo. Por isso que o ostoma dela é definitivo, porque é uma paciente que eu não tenho perspectiva de reconstrução. Eu não tenho como tirar a bolsinha e costurar no intestino de novo para ela voltar a fazer cocô por baixo. Então, por isso que eu digo, não temam quando vocês veem que alguém está dizendo que vai ficar com uma colostomia definitiva, porque é a minoria dos pacientes e é porque o tumor dela estava num lugar específico. São casos mais avançados, São né? casos diferentes, digamos assim. Às vezes nem mais avançado, mas estava num lugar que infelizmente não permite reconstrução. Né? Então tem alguns fatores que vão fazer com que o médico fale para o paciente, olha, infelizmente no seu caso aqui eu não consigo reconstruir, mas não é, felizmente, a maioria dos casos. É importante a gente falar dessa forma porque muitas vezes é a falta da informação que deixa as pessoas, né, nessa situação, e principalmente quando é alguém conhecido, quando é alguém que tem de uma certa forma uma popularidade, né, que faz o diferencial a partir do momento que divulga. Então, assim, tomara que a Preta, ela que é uma mulher bem comunicativa, passe a dar mais e mais informações a respeito do assunto, principalmente para alertar outras pessoas, assim como a doutora está fazendo aqui. E principalmente porque eu já tive pacientes com câncer de reto. Quando a gente opera o intestino, sempre é conversado com o paciente que se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, em algum momento pode ser necessário fazer um ostoma. Sim. Infelizmente, a gente não consegue prever algumas intercorrências. E eu já tive pacientes que se negaram a operar um câncer de reto por receio de em algum momento precisar ficar com ostoma. Então, a gente precisa derrubar esse preconceito, esse receio, porque nada pode ser mais pesado do que você não cuidar da sua própria vida. Então, por mais difícil que seja ter um ostoma, é ele que vai trazer a sua cura, vai te ajudar nesse caminho da cura. Verdade. Aí vai ser a qualidade de vida, os cuidados, é você permanecer vivo, cuidando da sua saúde, né? Porque a gente não deve perder a esperança em nenhum momento. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença. As pessoas que quiserem mais informações sobre o assunto podem entrar em contato com o Instagram da doutora, né, doutora? Isso, doutora Conceição Aquino, tô lá no Instagram, quem tiver alguma dúvida vai ser um prazer responder. Muito obrigada, tá, doutora? Eu que agradeço. Olha, por isso que é bom a gente trazer informações tão valiosas como a doutora trouxe, porque quando a mídia divulga e quando é uma pessoa tão famosa como a Preta Gil, se você não ficar bem informado, você acaba divulgando para outras pessoas que sofrem com o mesmo problema de que elas vão ter que ficar com aquela bolsa de uma certa forma definitiva. E eu acho que cada médico que está tratando, cada pessoa que vai poder te dar essa informação. Muito cuidado com o que você pega de informações dadas pelas pessoas. Se fosse para a gente entender dessa forma, cada um não tinha sua vida, cada um não tinha seu problema, cada um não resolveria seu problema de saúde, todo mundo seria igual. Não é assim, né, doutora? Exatamente. E cada caso, como eu falei, Com vai certeza. depender de que local é a cirurgia, que parte do intestino é afetado. Então, a grande maioria dos pacientes nem precisa de ostoma, né, que passam por esse tipo de cirurgia. Então, não sofrer por antecipação, buscar seu médico, buscar as informações necessárias antes de tomar a melhor decisão para você.